falar de Halloween, né? Tem um significado aqui, a gente é sempre curioso e a Live Cine Gnose 360 é cultura, né? Vamos falar em Halloween. É interessante as origens do Halloween, que ela tem a ver com até uma discussão do que é a sociedade, o que era a sociedade e o que é a sociedade atual, tá? O Halloween, a gente sabe as suas origens, é celta, é uma celebração celta irlandesa, tá? Tem a ver com, claro, isso tem a ver com aquelas sociedades ainda, sociedades agrícolas. É uma celebração chamada Samhain, que é lá do período 800 a.C., 600 a.C., como sempre, em sociedades agrárias, agrícolas, significa esse termo Samhain, o fim do verão, que durava exatamente 3 dias, começava 31 de outubro. Para quê? Como sempre, celebrar a abundância após o período de colheitas. Tá? E o que significava esse período de abundância, essa festividade, essa celebração de 3 dias? Porque eles acreditavam que era nesse período de festa e celebração que a fina película que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é rompida, tá? Ou se torna mais fraca. Essas fronteiras entre o mundo dos vivos ou o mundo dos mortos, ou o mundo nosso material e o mundo espiritual, tá? Então é um momento em que todo o aglomerado que habita esse ambiente etéreo, fadas, elfos, eles aparecem aqui. Tá? Então, isso começou lá. É claro que com o crescimento do Império Romano e depois da Igreja Católica, a gente sabe que a Igreja Católica, pelo Império Romano, na medida que o Império Romano avançava nessas sociedades com essas comemorações tidas como pagãs, com uma estratégia de dominação, a Igreja Católica incorporava. Então, a Páscoa, a comemoração, uma série de coisas são celebrações pagãs, entre aspas, paganismo, né? Então, o Papa Gregório IV transferiu a celebração, transformou essas celebrações, esses 3 dias, no dia do Finados e o dia de Todos os Santos. Então, transformou esses 3 dias, tá? Finados e Todos os Santos, tá? O Festum Omnium Sanctorum, né? O nome que deu em latim para tudo isso daí. Tá? É claro que depois trazendo mais para a atualidade, né? Para o século XIX, mais atualidade não, né? Mais modernamente, saindo de épocas antes de Cristo, logo depois de Cristo, tal, mas trazendo aqui para o século XIX, houve uma grande fome, onda de fome que assolou a Irlanda. É chamada a grande fome, que tem a ver com a monocultura lá na Irlanda, que era a base de batata. E um fungo contaminou as batatas lá, só sei que a produção de batata acabou, praticamente foi dizimada. Isso gerou uma grande onda de fome, tá? E aí você tem a imigração irlandesa forte para os Estados Unidos. E eles trazem essa comemoração, o Halloween, exatamente. Hallow, que quer dizer santo, e Eve, que quer dizer véspera. É véspera da comemoração de Todos os Santos e Finados. Na verdade, o Halloween era isso. E eles trouxeram um dos 4 cavaleiros do Apocalipse junto, que era a morte. A morte é uma coisa que marcou muito, a grande fome da Irlanda. E é claro que isso, essa proximidade com o dia de Finados, essa lembrança atávica dessa comemoração do Halloween, onde essa fina camada que separa o mundo do vivo e dos mortos desapareceu, aí nos Estados Unidos vem o Halloween como nós conhecemos ou como eles conhecem. Aí vem as comemorações, que é marcada com essa coisa das fantasias, e aí remete a uma coisa complicada aqui para se explicar aqui nesses comentários aleatórios. Isso vem de uma típica das sociedades agrárias, vamos dizer assim, das sociedades agrícolas, tá?
essa coisa dessas festas de inversões, um pouco o carnaval, um pouco essas celebrações tidas como pagãs, em que, de repente, vivos começam a se vestir de mortos. Tá? Ou no carnaval, em que pobres se fantasiam de ricos. Tá? A suspensão das desigualdades sociais ou das desigualdades ontológicas entre vivos e mortos. Tá? Essas celebridades de inversões que temos até hoje ainda são lembranças atávicas das sociedades neolíticas. Eram sociedades, como se pode falar, sociedades... cara, agora me fugiu o termo aqui. Aquilo que é transitório, como é que é mesmo? Caramba. Sociedades... agora esqueci o termo. Me ajuda, Sushi. Não estou sem a produção aqui para lembrar das coisas. Enfim, já vou lembrar o termo que sintetiza isso. Eram sociedades não nômades, sociedades neolíticas pré-agrárias, né? Forregeadores, né? Ou coletores, caçadoras e coletoras, né? Sazonais, exatamente, esse é que era o termo, sociedades sazonais. Então, por exemplo, eles, no momento da caça, criavam estruturas, está explicado de novo no livro que a gente falou da semana passada, aqui, O Despertar de Tudo, esse livro fantástico, David Graeber e David Wengrow. Tá? Esse livro fantástico. Eram sociedades sazonais. Então, na época da caça, então havia uma grande estratificação social, dominação, hierarquia, controle, chefes. E depois, quando entrava o inverno, viravam comunitárias. As coisas se invertiam totalmente. Então, eram sociedades sazonais que eram governadas principalmente pelos períodos do ano. Então, eram sociedades que eram, ao mesmo tempo, igualitárias e, ao mesmo tempo, desiguais. Era incrível. Simplesmente aquele que quer ter o chefe, de repente, vira igual a você numa comuna, numa cabana em que todos estão reunidos numa fogueira para se proteger do frio, das intempéries que estão lá fora. Tá? Então, essa coisa, com a entrada das sociedades agrícolas, a coisa se solidificou e se estratificou. Essa sazonalidade desapareceu. Então, ainda atavicamente, isso volta com essas festas de inversões, como o Halloween, em que mortos viram vivos e vivos viram mortos. Tá? Então, é nesse momento em que os mortos vêm dos mundos etéricos, os espíritos, os fantasmas, e por um breve momento se sentem como vivos. Tá? E nós, vivos, nos fantasiamos como mortos. Tá? Ou no carnaval, o homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem, o rico vira pobre, pode virar festas de inversões. Tá? Tá? Então, olha, é fantástico. Esse livro aqui, O Despertar de Tudo, eu estou fascinado com esse livro. Né? É impressionante, com uma outra visão em relação ao desenvolvimento das civilizações. A gente já falou e vamos voltar a falar aí em outras lives, porque isso aqui até chegar à questão da propriedade privada, né? A questão do porquê que a gente ficou estancado, porque essas sociedades sazonais, essa coisa desapareceu, e a gente vive hoje, no máximo, como o Halloween, que é uma relembrança atávica de uma época em que as sociedades eram mais fluidas, tá? Onde as coisas se invertiam. Tá? Por que nós ficamos estancados, né? numa sociedade hierárquica, de desigualdade, de luta de classes, da propriedade, em que o fato de você ser dono de certas propriedades implica em você ter poder. Por quê? O que aconteceu na história para a coisa acabar dessa maneira? Como é aquele que descreve, né? Os ameríndios que viam, intelectuais ameríndios que conheceram as sociedades francesas e inglesas, ficaram assim, como é que... O fato de você ter
dinheiro, que para eles eram conchas, tal, que desapareciam em festividades como os potlaches, né? Ter muito daquele dinheiro significa que você tem poder sobre outras pessoas. Por quê? O que aconteceu? Essa é uma longa história. Porque agora, já que falou em dinheiro, né?